Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. E como vocês já sabem, esse aqui é o Listão, um quadro em que eu seleciono e trago para cá uma lista de filmes, de pensadores, pensadoras, de séries, enfim, daquilo que faz parte da minha vida e que eu quero dividir com todos vocês. E se você é novo por aqui, eu quero te pedir para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber as notificações, toda vez que chegar vídeo novo você vai saber. Se gostar, curte, compartilhe o vídeo e comente. Seu comentário é muito importante, é muito caro para mim. Então vamos lá com o listão. O listão de hoje é um listão sobre filosofia. Sabe que eu já tenho aqui nesse canal 2 vídeos em que eu falo sobre filosofia. Um que eu falo sobre filósofos fundamentais para entender o mundo contemporâneo e o outro sobre filósofos, pensadores do campo do direito, especificamente teóricos do direito. Mas no de hoje eu gostaria de falar sobre a relação entre filosofia e ciência. Como você sabe, nós estamos envolvidos no mundo todo e especialmente aqui no Brasil, estamos envolvidos num debate sobre a relação entre ciência e política. Tanto a ciência como a política são temas clássicos da filosofia. A filosofia política, então, ainda mais, ou seja, o pensar filosoficamente sobre o poder, sobre os fatores do poder, sobre a legitimidade do poder, sobre o exercício do poder, está no campo da filosofia desde os seus primórdios. A ciência já é uma coisa um pouco mais complicada, porque a ciência ela é de fato um campo, podemos dizer, relativamente novo da filosofia comparado a outros temas. Até porque a gente pode dizer que até mais ou menos o século XVI, o século XVII, para ser mais preciso, não havia uma distinção entre conhecimento científico e conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico era um conhecimento também sobre o funcionamento dos fenômenos do mundo. Se chamava, inclusive, conhecimentos relacionados ao que a gente chama de física hoje, de filosofia natural, de biologia, de filosofia natural. Não havia, portanto, uma demarcação do que é ciência e do que é filosofia propriamente dita. Se a gente pensar até mesmo os pensadores antigos, peguemos Aristóteles, por exemplo. Aristóteles, ele seria considerado um filósofo, mas seria considerado um cientista também, propriamente dito, preocupando-se com as leis ou a forma com que os fenômenos naturais, a forma com que eles se organizam. Então vejam que é a partir do século XVII, por uma série de condicionantes históricas, políticas também, é que nós vamos ter o advento de um pensamento científico que se separa, ou seja, que já não é a mesma coisa que falar da filosofia, mas não significa dizer que a filosofia não esteja interessada em entender a ciência, no sentido de entender como a ciência ela busca se aproximar nisso que a filosofia, durante tantos séculos, chamou de verdade. Como é que o pensamento científico ele constrói os seus caminhos em direção ao objeto que lhe é pertinente? Como é que a ciência ela se legitima? Então vejam que a reflexão filosófica sobre a ciência vai gerar um campo da filosofia que a gente vai chamar de filosofia da ciência ou filosofia das ciências. Vamos falar agora de política. Ciência e política, pensando agora filosoficamente, não se misturam? Pois é, essa questão não é tão simples não. A gente tem ouvido muito por conta dos absurdos que têm ocorrido no mundo todo, mas especialmente no Brasil, em que existe uma ideologização do pensamento científico, ideologização no sentido de fazer com que os procedimentos científicos, a ciência de uma maneira geral, sirva como base para interesses que são interesses descolados do interesse da sociedade, faz com que muita gente diga que não se pode politizar a ciência. Pois bem, a coisa não é tão simples como eu falei. O próprio Aristóteles, ele vai dizer uma frase que para nós é muito importante para o listão que a gente vai fazer hoje. Ele vai dizer assim: a política é a ciência arquitetônica. A política é a ciência arquitetônica, a frase de Aristóteles. Mas vejam só, é preciso interpretar, entender essa frase. Dizer que a política é ciência arquitetônica
nos faz pensar que é só onde existe a organização política, onde existe a decisão sobre os rumos que iremos tomar enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto grupo, um conhecimento desse só faz sentido quando se tem direção política. Então o que Aristóteles está dizendo, no final das contas, que é preciso a política para que a ciência se torne possível e que ela ganhe sentido. Mas, ao mesmo tempo, a ciência é fundamental para que a política, para que a boa política possa ser feita. Então, no fim das contas, o que a gente quer colocar aqui é o seguinte: essa cisão entre política e ciência, essa separação entre política e ciência, ela de fato nunca existiu. Porque para fazer boa política é preciso que haja boa ciência. Mas o contrário também é verdade. Para fazer boa ciência é preciso que haja boa política. Ou, afinal de contas, como é que vocês acham que se forma um pesquisador, um cientista? É preciso que haja decisão política nesse sentido. É preciso que se construam universidades, que se formem pessoas, que se deem as condições econômicas, materiais para que essas pessoas possam se formar enquanto cientistas. É preciso que haja, portanto, instituições que possam mediar a formação, a produção e a difusão da ciência, e essa é uma decisão política. Então é necessário que haja políticos para que a ciência possa se impor, e é necessário que haja ciência num mundo que faz da política algo fundamental para que nós possamos direcionar as nossas vidas, possamos dar sentido à nossa existência. Então a ciência é fundamental para que a humanidade possa superar suas limitações, lidar com os desafios que a natureza lhe impõe. Mas atenção, o pensamento sobre a ciência deve ser um pensamento crítico, porque sob o discurso da ciência, da neutralidade da ciência, muitas atrocidades foram justificadas, elas foram cometidas. O racismo é uma prática e um discurso que se organiza a partir de pressupostos pseudocientíficos, o sexismo, a esterilização forçada, as formas de discriminação, testes em seres humanos, destruição da natureza. Tudo isso foi de alguma maneira organizada do nosso mundo, do mundo contemporâneo, sob o pretexto da ciência. Portanto, prezados e prezadas, essa lista é sobre filósofos que trataram da relação entre ciência e sociedade e entre ciência e política. Vocês vão notar que alguns desses filósofos vão voltar aqui em outras listas, pois eles não são especificamente filósofos que falam apenas sobre ciência. E eu resolvi, portanto, propositalmente deixar de fora dessa lista os chamados filósofos da ciência, aqueles que se notabilizaram por refletir sobre a ciência, porque esses merecem uma nova lista. Portanto, a gente não vai falar aqui de Thomas Kuhn, de Feyerabend, de Karl Popper, de Henri Lakatos, de Gaston Bachelard e de Georges Canguilhem, que são filósofos excepcionais, importantíssimos, mas que hoje a gente não vai falar especificamente deles. Vamos mencionar, né, o Canguilhem e o Bachelard, porque eles estão na base da formação desses filósofos que eu vou citar agora, mas nós vamos dedicar futuramente um vídeo para falar especificamente sobre os filósofos da ciência. Então hoje são filósofos que vão falar da relação entre ciência / conhecimento, sociedade, ciência / conhecimento e política. Vamos lá, agora sim o listão. Vamos começar por Michel Foucault, filósofo francês, nascido em 1926, morto em 1984. Michel Foucault é um dos mais importantes filósofos contemporâneos. Ele foi aluno de Georges Canguilhem, que é autor de um livro clássico sobre a ciência, que é o livro O Normal e o Patológico, em que o próprio Canguilhem ele coloca em xeque as noções puramente objetivas, puramente baseadas na observação positivista da ideia de normal e patológico. O Canguilhem vai dizer que as noções de normal e patológico são noções normativas, ou seja, dizem respeito à adequação de um organismo a certas regras, a certas normas que vão estabelecer os parâmetros de normalidade do funcionamento de um determinado organismo. E Georges Canguilhem, que foi professor, orientador de Foucault,
ele também se valia de uma reinterpretação, de uma nova leitura da obra de um filósofo importante, já citamos ele aqui, que chama Gaston Bachelard. Agora, o Foucault, ele, dentre os seus vários escritos, ele se dedica a um projeto que também dá nome a uma de suas obras, que é o projeto de perseguir o que ele chama de arqueologia do saber. O que é essa ideia de arqueologia do saber? O Foucault ele vai nos apresentar uma ideia que, na verdade, um conceito, que é o conceito de episteme. O que significa episteme? O Foucault, quando articula esse conceito de episteme, ele vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai nos apontar o caminho para entender o conhecimento, as noções de conhecimento de verdade, como vinculadas a contextos históricos. E, dentro de contextos históricos, nós temos diferentes relações e modos de organização do poder. De tal sorte que a ciência, em resumo, ela tem que ser entendida como um discurso que é justamente resultante destas mesmas relações de poder. De tal sorte que a ideia de ciência, de conhecimento, a ideia de verdade, que é aquilo que a ciência busca em relação aos fenômenos naturais, é de fato um resultado de relações de poder. Não existe a verdade em si. A ciência ela é um conhecimento situado dentro de uma episteme, ou seja, onde as relações de poder organizam as nossas ideias do que é conhecer e do que é a ideia de verdade, do que é a verdade. Então vejam que Foucault ele nos coloca, portanto, para pensar sobre o conhecimento enquanto algo que se relaciona, ou seja, como algo relacional. A ciência, portanto, é sempre algo relacional. Quais os livros em que o Foucault vai tratar disso? O Nascimento da Clínica, em que o Foucault vai justamente fazer essa arqueologia do saber, estabelecer a relação entre saber e poder, olhando para as práticas da medicina. Depois, este livro aqui, senhoras e senhores, que eu reputo um dos livros mais importantes da filosofia contemporânea. Particularmente, esse livro me foi muito importante. Esse livro me marcou profundamente, que é um livro chamado As Palavras e as Coisas. E, por fim, a Arqueologia do Saber. Eu gostaria aqui de pedir licença a todos e todas que agora assistem esse vídeo para ler a última página desse livro, um trecho da última página desse livro, que considero um dos textos mais importantes da filosofia. Porque o Foucault aqui ele questiona a própria noção de ciências humanas. Ele vai mostrar que essa ideia de ter o ser humano, ou o homem, genericamente considerado como objeto da ciência, é algo muito recente. Então ele vai dizer assim, olha que bonito. Uma coisa, em todo caso, é certa. É que o homem não é o mais velho problema, nem o mais constante que se tenha colocado ao saber humano. Tomando uma cronologia relativamente curta e um recorte geográfico restrito, a cultura europeia, desde o século XVI, pode-se estar seguro de que o homem é aí uma invenção recente. Essa separação do homem do restante da natureza é muito recente. É algo que nos leva a pensar no que é a modernidade. E aí ele continua e no final desse parágrafo ele vai dizer: o homem é uma invenção cuja recente data a arqueologia de nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fim próximo. Então ele vai dizer no final: se essas exposições viessem a desaparecer tal como apareceram, ou seja, se é isso que nos leva a pensar que o ser humano é um objeto cuja ciência deve estudar como estuda outros fenômenos, ou desenvolvendo métodos próprios para estudar o ser humano como um problema da ciência agora, se por algum acontecimento de que podemos, quando muito, pressentir a possibilidade, mas de que no momento não conhecemos ainda nem a forma nem a promessa, se desvanecessem, como aconteceu na curva do século XVIII, com o solo do pensamento clássico. O solo do pensamento clássico, o pensamento greco-romano. Então se pode apostar, e olha só, que o ser humano se desvaneceria
como na orla do mar um rosto de areia. Michel Foucault. Então não se pode pensar em ciência sem entender quais são as relações em que determinado tempo histórico as relações de poder nos inserem. Quero falar agora de um filósofo alemão, Ernst Cassirer, nascido em 1874, morto em 1945. O Cassirer é conhecido por ser um pensador das formas simbólicas. Ou seja, o Cassirer, ele nos leva a pensar que o mundo, tal como nós conhecemos, ele se nos apresenta de uma maneira simbólica. O que significa isso? O mundo, ele é um mundo em que a gente pode agir, mas que a gente pode se mover, mas que para isso dependemos, portanto, de atribuir sentido a esse mundo. O mundo, ele é o resultado de formas simbólicas, ou seja, de sentidos que nos são dados justamente pela cultura. E as formas simbólicas do mundo, ou seja, vejam que o Cassirer está nos afastando, portanto, da ideia de pensar o conhecimento, de pensar a religião, apenas e tão somente como resultado de uma observação analítica, descritiva do mundo. Não, o mundo ele é prenhe, ele é recheado de símbolos. E ele vai falar das matrizes que são fundamentais para que o mundo tenha sentido. A cultura nos deu matrizes básicas de doação de sentido para a realidade. Então o mundo não é só dado sensível. Essas matrizes básicas são o campo do mito, o campo da linguagem e o campo da ciência. Então vejam que as formas simbólicas, elas são estudadas e a diferenciação entre o dado sensível e o espírito se dão a partir desses três campos. O campo do mito, da linguagem e da ciência. Então vejam que tudo isso é parte da cultura. Vejam que Cassirer não atribui uma espécie de hierarquia entre esses três campos, em que as formas simbólicas elas podem ser compreendidas, elas podem ser estudadas. Portanto, o mito faz parte desse processo em que os seres humanos dão um sentido para o mundo que os circunda, assim como a construção da linguagem, assim como a ciência enquanto conhecimento do mundo. A cultura humana, portanto, é uma obra, é o resultado do espírito humano. E, portanto, há uma pluralidade, há muitas atividades que vão permitir a construção dessas formas simbólicas. E, como eu já disse, nenhuma delas deve ser dada primazia. Tá? Nenhuma delas deve ser dada primazia. O Cassirer expôs isso muito bem na sua obra, porque ele mostrou que, por exemplo, a magia, a ideia de magia, de astrologia, que para nós hoje é até estranho pensar como isso pode dar sentido para que nós organizemos a nossa vida, né, cotidiana, porque nós somos pessoas da ciência. Mas, de qualquer maneira, o Cassirer vai mostrar que aquilo que se chama de mito, ou aquilo que se chamou de magia ou de astrologia, foram formas fundamentais para que os seres humanos pudessem se organizar num mundo cuja concepção era uma concepção orgânica de mundo e não uma concepção mecânica da realidade, tal como nós temos hoje. De tal sorte que ambos os conhecimentos, astrologia e magia, como a ciência nascida na modernidade, são formas de atribuição de sentido à realidade que nos circunda, que nos permite agir, tomar decisões e significar nossa própria existência. De Cassirer, o que eu destaco? A filosofia das formas simbólicas, o problema do conhecimento na filosofia e na ciência moderna, que é uma obra que é composta por 4 volumes, né? 4 volumes, e que eu recomendo fortemente. Eu recomendo de Cassirer também o mito do Estado, né? Em que a filosofia das formas simbólicas vai ser utilizada para a compreensão da política, do fenômeno do Estado. Terminamos a nossa lista com um pensador vivo, que é Dominique Lecourt.
Dominique Lecourt, filósofo francês, que vai contribuir e muito para que a ciência seja entendida, como já vimos, de uma maneira relacional, que não se destaca da política, que não se destaca da cultura, que é um conhecimento que se produz em um mundo atravessado por uma série de circunstâncias que vão além da ciência. Ele vai se valer, como eu falei, da obra de autores, né, da tradição francesa. Falamos aqui de Bachelard, falamos aqui de Georges Canguilhem, mas eu quero destacar a obra de Louis Althusser. Louis Althusser, filósofo francês. Vamos voltar a falar de Althusser quando falamos de ideologia, um autor importantíssimo, um dos mais importantes filósofos do nosso tempo, filósofo marxista, em que ele, muito influenciado por Althusser, Dominique Lecourt, ele vai dar uma interpretação marxista da filosofia da ciência. Portanto, uma ideia que já está no Bachelard, a ideia de que a ciência é sempre uma construção. A ciência sempre se depara com rupturas, com bloqueios, com cortes. E é justamente essas rupturas, esses bloqueios que vão propiciar o avanço do conhecimento, essa aproximação em relação à verdade, da vida social, da vida material. Então vejo que o Lecourt, fazendo um recorte a partir do marxismo e do marxismo de Althusser, ele vai entender essas rupturas, esses bloqueios, esses cortes epistemológicos como sendo da vida material, de tal sorte que a ciência se estrutura em uma relação dialética com a reprodução econômica e social. Então a gente só pode entender o desenvolvimento da ciência moderna como algo que se vincula às exigências técnicas e ideológicas da constituição da sociedade capitalista. Então essas rupturas, bloqueios, esses cortes epistemológicos são, portanto, aquilo que se convencionou chamar de ciência, sob a égide de uma sociedade que é organizada pelas exigências do capitalismo, pelas exigências técnicas do capitalismo. Então, Dominique Lecourt se caracteriza por ser um historiador da filosofia das ciências e que vincula as ciências de maneira inextricável, né? Ou seja, algo que não pode ser separado de todo o desenvolvimento social e político da sociedade contemporânea. Obras de Lecourt. Cito uma obra de Lecourt que é prefaciada pelo professor Alisson Leandro Mascaro, que inclusive já teve aqui no canal, no Entre Linhas. O professor Alisson Mascaro, com seu brilhantismo, faz um prefácio belíssimo para a obra de Lecourt, chamada Filosofia das Ciências. Um livro fundamental, um livro importantíssimo e que vai introduzir o debate sobre a construção do pensamento científico a partir de uma perspectiva materialista. E é isso, esse foi o listão. Esses três pensadores, há outros pensadores importantes no campo da filosofia da ciência, mas para deixar um recado. Não existe ciência sem política. A ciência é feita a partir das relações sociais, econômicas, das relações de poder. Não existe possibilidade do fazer científico fora de um contexto político. E no nosso mundo, a gente faz boa política se valendo da boa ciência. A ciência é fundamental porque a ciência nos permite, portanto, organizar a nossa vida em direção à superação dos nossos problemas. Podemos falar depois sobre ciência e ideologia, que também dá muita discussão, mas por hoje é só, para a gente ficar ligado e não cair nessa ideia de afastar a política da ciência. A gente já teve muito problema com isso. Termino também indicando mais um livro que eu acho que é importante. O livro A Falsa Medida do Homem, de Stephen Jay Gould, que vai dar também um panorama muito importante para você de como a ciência está inevitavelmente vinculada à política e também à ideologia. É isso, é a listão de hoje. Fica o meu abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.